Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso mini curso sobre planejamento de obras de uma maneira diferente. E olha só, a aula de hoje é sobre o Orça Fácil, uma maneira diferente que ele vai trazer de você envolver uma nova teoria aplicada a uma prática que já existia para ter mais produtividade, para ter melhores resultados. Só que para poder falar dele, eu tenho que te mostrar aqui como é que era que se fazia, como é que se faz ainda planejamento pela grande maioria dos profissionais. Eu, inclusive, agora que eu estou migrando para o Orça Fácil, mas eu também fazia no Project, que é aqui esse sistema, esse software que eu estou mostrando para vocês. Ele é da Microsoft, é pago, claro. Então temos aqui um modelo, que é aquele que eu falei do vídeo do YouTube, que eu coloquei o projeto em si. Aí eu tenho as etapas de vedação, revestimento argamassado e a pintura. No Project é assim, você já tem um orçamento, aí você traz para cá esse orçamento de uma maneira estratégica. Como é? Você já vai trazer para o Project com a sua EAP alinhada, você já vai pensar aqui como é a melhor subdivisão das tarefas, das etapas, e vai colocar aqui do jeito que de fato vai ser o planejamento. E nós temos uma coluna chamada duração, onde você vai fazer os cálculos para colocar aqui a duração de cada atividade. Existem duas maneiras que os profissionais basicamente fazem. A primeira delas é conversar com a equipe da obra, o engenheiro residente, o dono da construtora, ou então se é uma obra sua, conversa com a sua equipe e traça os planos de acordo com as quantidades que você vai executar e tudo mais. E aí você vai colocar aqui 1 dia, 2 dias, 3 dias, 5 dias, enfim, o que você quiser. Então, essa é uma maneira. A outra maneira é você previamente calcular as equipes ideais. Calcular aqui quantos pedreiros, quantos ajudantes, e aí qual é o prazo estipulado no cronograma físico-financeiro, e aí você vem aqui e coloca. Se você não sabe, como eu já falei antes, que é cronograma físico-financeiro, essas etapas e tudo mais, vai no grupo do Tira Dúvidas e vamos conversar a respeito, mas não fica com essa dúvida não, tá legal? Então essa é uma maneira. Vamos supor que você calculou, e aí você chegou aqui e colocou a alvenaria de vedação, 10 dias. E aí você vai colocar o chapisco, 2, massa única, vou colocar aqui 7 dias. Aí vem um selador, 1 dia, amassamento eu vou colocar 3, e eu vou colocar para a pintura acrílica aqui 1 dia também. Então era assim que você fazia. Logo após você fazer essa etapa aqui, você vai fazer o quê? Você vai pegar as predecessoras. O que são as predecessoras? É o seguinte, você vai dizer qual atividade vem depois, qual vem antes, qual é a ligação que existe entre elas. Isso é as predecessoras. A principal é aquela que é término início, ou seja, você termina uma atividade para começar a próxima. É bem óbvio, né? Mas existem outras, como término, que é as atividades precisam terminar juntas. Início, as atividades precisam iniciar juntas. E tem o contrário, né? Que não é início-término, mas essa aí é pouco utilizada porque confunde muito mais do que regula e padroniza os processos, tá bom? Então, geralmente eu digo para meus alunos que término, início e término. A início-término é meio bagunçado, é meio complicado de se trabalhar. Então aqui não tem predecessora. Chapisco, qual o item que eu vou colocar aqui? Qual o número que eu vou colocar? Aqui, ó, a alvenaria de vedação está na minha linha 4. Então eu vou colocar aqui, ó, 4. Reparem que ficou azulzinho, não sei se vai dar para vocês verem na tela, ficou azulzinho aqui o 12 aqui, a data, porque alterou, né? Agora alterou essas datas. A massa única eu vou fazer depois do chapisco, então é 6, não é? 6. E aí vai alterando tudo, ó. Selador, vou fazer depois da massa única, então 7. Aqui eu vou colocar 9 e aqui eu vou colocar 10. Então aqui, gente, acreditem se quiser. Aqui teve muita gente que ganhou dinheiro fazendo somente isso. Teve muita gente que ganhou dinheiro fazendo só isso. Só isso. Agora eu pergunto para vocês, isso daqui dá resultado? Olha, dá resultado até que dá. Até que dá porque você estruturou uma EAP, você colocou as datas. Só que está faltando uma coisa muito importante para a gente fazer um planejamento de qualidade. Você consegue imaginar aí qual é isso que está faltando? Consegue imaginar? São os recursos, não é? Então, no Project, como é que a gente fazia? A gente pegava uma curva ABC e na curva ABC, para quem não sabe, se coloca os itens mais representativos
na verdade, coloca aqueles itens mais importantes, aquilo que você tem que controlar, porque vai dar resultado. Nesse caso, eu arrisco dizer que seria pedreiro, não é? Porque tem muita vedação em massa única, né? Seria pedreiro, seria o bloco cerâmico, seria cimento, o ajudante, seriam esses itens. Então, no Project, você ia vir aqui na planilha de recursos, ó, planilha de recursos, e você teria que cadastrar os itens que você iria controlar. Então, eu iria colocar pedreiro, servente, eu ia colocar cimento, eu poderia colocar bloco cerâmico, né? Eu controlar esses itens. E aí tem, ó, recurso do tipo trabalho ou material, ou é um custo específico, não é? Você iria colocar aqui as características deles, aí você iria voltar lá para o seu arquivo original, aqui o gráfico de Gantt, né, onde tem essas colunas, e aqui você iria colocar os recursos, ou você iria já digitar aqui os recursos que iria utilizar, ou quem aprendeu lá na minha época, a gente costumava vir aqui nesse item aqui de recursos, atribuir recursos, o Alt F10, que é o atalho do teclado, né? Alt F10. Logo após isso tudo, você colocou aí os recursos agora com o Alt F10, cadastrou um por um lá no Project, não é? Você fez tudo isso. O que vai acontecer agora é que você vai criar uma linha de base e vai ficar alimentando o teu planejamento lá no MS Project, o teu controle no caso. Dessa forma, os dois são iguais, tanto o Project como o Orça Fácil. Você vai alimentando, retroalimentando o planejamento a cada visita, recolocando alguns dados em cada linha de base. A grande mudança que teve agora para o Orça Fácil e que eu vou te mostrar é o seguinte, é nessa parte manual de calcular a duração das atividades e nessa parte de trabalhar os recursos. Por que que isso acontece? Porque o orçamento já é vinculado, né, ao Orça Fácil. Então, nós vamos ver isso agora. Confere comigo. Vem aqui para o Orça Fácil. Agora, no Orça Fácil, deixa eu te mostrar o seguinte. Esse módulo planejamento, tem aqui teste de um vídeo que eu fiz no YouTube. Então, vou colocar aqui teste planejamento. E reparem naquela estrutura, como que a gente colocou lá no Project, tá ok? Aí tem aqui vedação, alvenaria, revestimento argamassado, pintura. Como que eu trouxe esses itens para cá, tá certo? O módulo do Orça Fácil de planejamento, ele é linkado com o módulo cadastro que você coloca as obras. Essas obras, por sua vez, eu cadastro o orçamento dela que foi feito aqui no módulo orçamentos, tá bom? Então, como é que é o ciclo? Eu faço um orçamento, cadastro uma obra que vai pegar aquele orçamento. Quando eu for fazer o planejamento, eu puxo qual obra que eu vou planejar. Quando você vem para cá, ele vai puxar a EAP igual ao orçamento, com algumas variações. Ele vai te perguntar se você quer dividir itens que você pode ter colocado lá como 2, 3 etapas, somente em um, né? Aí você pode dividir em 3. Então tem algumas coisinhas, mas no geral você já vai importar direto do orçamento. Isso é impossível fazer no Project? Será que no Project eu não posso interligar uma importação com o Excel e etc? Pode sim, pode também. A questão é, se você for fazer isso lá no Project, é similar ao trabalho que você teria de criar macros no Excel, criar scripts no AutoCAD. É como se você fosse colocar a mão na massa no serviço de programação, fazer algumas coisas bem fora da caixa, bem diferente, e aqui eles já programaram tudo para você. Essa é a grande diferença. Então, já vai puxar do orçamento. Agora, quando puxar do orçamento, não é só isso que é a grande vantagem. O jeito diferente de fazer planejamento reside em esse item, ele veio do orçamento, que no orçamento tem a composição. Então, quando eu clico aqui, ó, nessa bolinha que eu tenho aqui, ó, quando eu clico, aparece para mim aquela atividade, aparece ela, aparece a quantidade, tá ok? E aparece os recursos. Poderia aparecer aqui também material? Poderia. Numa tela prévia, ele pergunta se o que você quer planejar. Material e mão de obra? Só mão de obra? Como é que é? Nesse caso aqui eu coloquei só mão de obra. Então apareceu para mim aqui servente e pedreiro. Reparem que se eu colocasse aqui uma duração de 1, ele já me diria quanto de servente e quanto de pedreiro são necessários para se fazer
isso em um dia. Ele puxou de onde? Do orçamento. É o que eu tenho do orçamento, é o que eu tenho dos coeficientes. Aí você vai, ó, aumentando. Cadê aqueles cálculos que você faz no Excel, em outros locais? Aí praticamente vai retirar. Agora, não vou dizer para você não saber como calcula essa duração, mas agora quem já sabe calcular ela, poxa, aqui é muito mais fácil. Deixa eu botar uma equipe aqui de 6 pedreiros e 4 ajudantes. Tá aqui, ó, 6 pedreiros, 4 ajudantes, 12 dias. Aí vem aqui, salvo. Pronto, ó, 12. Vai começar no dia 16 de janeiro, terminar no dia 27/1. Jorge, e aquela questão da predecessão? A predecessão é aqui, ó, atividade antecessora. Essa não tem, então tá zero. Essa daqui é a atividade chapisco, ela é depois da alvenaria. Então, a atividade aqui que eu coloco é 1. E aí, esse, para quem está no grupo lá do Telegram, foi o pequeno bug que teve hoje, 6 de fevereiro. Ontem, 5 de fevereiro, foi que o rapaz me disse como que resolvia isso. Para resolver aqui agora, olha, preste bem atenção. Está começando no dia 16, está terminando no dia 27. Essa daqui está começando no dia 27. Não era. Se a atividade passada terminou no dia 27, por padrão, término e início, tinha que começar agora no dia 28. Então ele me instruiu, Jorge, você coloque 1, aí entre parênteses aqui, 1, para dizer que é mais um dia. E aí quando você der Enter, é como se ele colocasse um dia a mais. E aí começa no dia 28 e vai para o dia 29. Gente, quando você fizer isso aqui tudo para as atividades, é tudo o quê? Clicar em cada um dos serviços, otimizar aqui as equipes, tá bom? A duração, as equipes. Você tem que fazer isso seguindo as boas práticas de planejamento, igual todos os outros. Mas como é que você sabe, por exemplo, que sua mão de obra está compatível, está alinhada? Por exemplo, se você tem 3 pedreiros e vai manter com 3 pedreiros. Não vai ficar aquele negócio de 3 pedreiros hoje, 8 pedreiros amanhã, depois é 2 pedreiros, depois é 5, depois é 1, depois é nenhum, depois é 10. Não, tem que ser um negócio, né, bem planejado. Então você pode, ao finalizar, você vai em relatórios, você tira, por exemplo, um histograma aqui. O que é um histograma? É um gráfico ou cronograma que tem por objetivo trabalhar quantidades ao longo do tempo. Histograma é quantidade ao longo do tempo. Então, histograma de mão de obra por recursos. Vamos ver aqui o que é que ele vai gerar. Esse relatório. Olha, ele vai me gerar aqui um relatório onde eu tenho servente de obras. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, ó. Servente de obras. E ele vai me dizer cada dia quanto que eu tenho de servente de obras aqui. É rápido ou não é? Me diga, fazer esse trabalho bem aqui. Lá no Project, preste atenção. A questão de botar a duração, manual. A questão de cadastrar a tua planilha de recursos, manual. Aqui não, ela já está puxando do seu orçamento. Então, como lição de casa, você está fazendo esse mini curso de planejamento aqui, como lição de casa, você tem que aprender como calcular a duração das atividades, como verificar uma curva ABC e colocar para cá, ó, porque quando você vem para cá, você tem aplicação de fundo selador. Aí a pessoa nunca fez um serviço de pintura, nunca acompanhou, nunca estudou direito, mas ela aprendeu o orçamento. Pode ser comigo, pode ser com outra pessoa, ela aprendeu o orçamento, ela sabe composição. Então ela vai encontrar a composição correta no Sinap, por exemplo, colocar aqui, uma vez que colocou aqui, que ela clicar, vai aparecer aplicação de fundo selador acrílico, 400 metros quadrados. Duração desejada. Um dia eu preciso de 2 pintor e um ajudante. 2 dias, só um pintor e um ajudante dava. Olha, um dia, 2 pintores. 2 dias, aí fica 1. Então eu vou colocar um dia, 2 dias. É bem mais rápido o processo de você sacar aqui o que é que você quer para o seu planejamento. E aí quando você terminar, você vem aqui, relatórios, aí vai lá e puxa. Quando você termina o teu planejamento, e aí você vai agora fazer o controle. E aí é na quarta aula que eu vou te mostrar as técnicas de controle mais assertivas que existem no mercado, as técnicas mais difundidas, consolidadas que você tem que ter. Agora, o jeito diferente do Orça Fácil é basicamente isso daqui. Pular aquela etapa manual do Project e compatibilizar o seu orçamento com o seu planejamento, que você faz bem mais rápido, sabendo o que está fazendo, tá ok? Forte abraço, até a nossa quarta aula.